Bem-vindos, pessoal! Esse é o podcast Psicoânima, mais uma vez aqui trazendo temas muito legais. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito popular na clínica. Então, se você já fez terapia, você já ouviu falar de regulação emocional. E se você não fez ainda, deve estar ouvindo pela primeira vez ou ouvindo aí nas plataformas digitais as pessoas falando sobre a tal da regulação emocional. E quando a gente fala desse assunto, a gente fala de emoções. Então a gente tem uma coisa aí que é muito comum na sociedade, que é o mito do controle emocional. A gente tem a ideia aí que podemos estar controlando as nossas emoções, que estamos no auge. E é uma questão de controle, é só você controlar as suas emoções para você não surtar. Mas isso é apenas um mito, tá bom? Então, existe uma armadilha aí nesse negócio de você não sentir as coisas, de tentar não sentir as coisas. Regular não é o mesmo que controlar ou reprimir. Quando a gente tenta controlar as emoções, a gente pode acabar indo para um buraco muito maior. Porque aí a gente reprime elas. E se a gente reprimir as emoções, a gente explode. Então a gente engole a raiva, aquele momento de angústia, e depois, do nada, a gente acaba explodindo sem querer. E ela vai escapando com força total. Então, o que a gente faz para a regulação emocional, né? Como que a gente soluciona isso? A gente controla como a gente vai reagir às situações. Vou dar um exemplo aqui de uma metáfora. Você não pode pedir que chova, mas pode decidir se vai cair na tempestade sem guarda-chuva ou vai esperar o temporal passar em um lugar seguro. Então a gente pode sentir as emoções, desde que seja de uma forma segura, que não prejudique ninguém. Então a gente precisa ter aquele momento, aquele espaço para sentir as nossas emoções. Isso a gente pode fazer de várias maneiras, às vezes expressando na arte, na escrita, ou apenas tendo o seu momento no dia ali em que você possa chorar em paz. Isso é extremamente essencial para que você não exploda em certos momentos ou fique acumulando aquela energia dentro de você. Então, aí a gente precisa também validar as emoções. Por exemplo, a gente tem uma ideia de que existem emoções ruins e emoções boas é uma coisa muito simplista, né? Então a gente pode pensar o seguinte, um exemplo, a raiva ela avisa que um limite seu foi violado, o medo ele protege você do perigo, a tristeza, por exemplo, ela sinaliza que você perdeu algo importante e você precisa desacelerar para processar. Então, é a gente entender, eu estou sentindo ansiedade, por quê? Estou sentindo raiva disso, por que eu estou sentindo raiva disso? É olhar por um outro ângulo, o que está acontecendo. Então, existe uma culpa também, às vezes, em você sentir as emoções. Caramba, por que eu estou sentindo as emoções? Eu não deveria estar sentindo isso, né? Numa sociedade tão rígida, onde você não pode nem sentir tristeza. Então é a gente tirar esse estigma e pensar, não, cara, realmente, todo mundo sente emoções, tá tudo bem, eu vou sentir isso agora e depois vai passar. Eu vou me autorregular, eu vou pensar em uma forma de autorregulação, tem várias técnicas de autorregulação, e eu vou me acalmar nesse momento, vou ficar no meu canto e depois eu volto e vai estar tudo bem. Então essa é a inteligência emocional que a gente busca na regulação emocional. E aí a gente também entra num assunto bem interessante, que é a diferença entre sentir e agir. Por exemplo, você pode sentir vontade de quebrar alguma coisa quando você está com raiva. Essa é a emoção que está operando. Mas você pode pensar assim, não, eu estou com raiva, mas agora eu vou respirar, vou me afastar
e vou beber uma aguinha gelada, vou fazer uma técnica aqui para me autorregular, vou respirar fundo. Eu validei a minha emoção, né? Mas eu escolhi como eu vou me comportar diante dela. Então a regulação emocional, ela entra aí, pessoal, entendeu? É bem interessante. Então, isso aí vem da DBT, tá bom, pessoal? Terapia Comportamental Dialética, da Marsha Linehan. Se vocês quiserem, pode pesquisar os livros, as coisas, os documentos, vai falar muito sobre essa questão da regulação emocional que eu tô passando para vocês, tá? Então, isso tem base científica. Não tirei daquele lugar. E aí, gente, olha que legal. A gente pode, a DBT, inclusive, ela explica, né, que a gente pode quebrar o ciclo da emoção agindo de forma oposta ao que ela está pedindo. Então, se a tristeza pede para que você se isole e fique no escuro, a ação oposta disso é abrir a janela e ligar para um amigo. Entende? Então, é assim, a gente não agir no automático um pouquinho, sabe? Ah, eu sei que eu tô sentindo dessa forma, eu sei que eu tô me sentindo assim, mas eu não vou agir de uma forma que eu sempre ajo. Dessa vez eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou tentar ali fluir isso para um outro lugar, né? E aí a gente tem técnicas, como por exemplo usar água fria no rosto para ativar o reflexo, desacelerar os batimentos cardíacos, a respiração compassada. E isso vai regulando o próprio corpo, certo? E aí a gente também tem o mindfulness, que ajuda bastante nessa parte. Então, por exemplo, assim, estou percebendo a presença da ansiedade agora. Ao invés de você pensar assim, não, eu sou ansiosa, é pensar assim, não, eu só estou sentindo ansiedade agora. Então, é tirar aquele estigma também de que você é uma pessoa ansiosa, de que você é uma pessoa medrosa, de que você sempre está sendo assombrado por essa emoção, esse sentimento. E isso é bem legal, é bem interessante. E aí a gente tem um pouquinho da vulnerabilidade biológica, que é um outro assunto muito interessante, né? Que eu acho interessante colocar aqui sobre o ambiente invalidante. Quando você cresce e ouvindo coisas, por exemplo, isso é frescura, engole o choro, você é muito dramático, a pessoa ela cresce sem confiar no que ela sente. E isso gera já uma desregulação ainda maior na vida adulta. Então, quando você pensa, por que eu ajo assim? Provavelmente você cresceu em um ambiente muito invalidante. Então, quanto mais você cresce ouvindo que você é doido, que você é louco, que você é exagerado, mais você vai se voltar para isso. Então, é um sistema sensível que vai se gerando à medida que a pessoa vai se desenvolvendo. E aí a pessoa tende a reagir mais rápido, a emoção ela atinge um pico muito mais alto, demora mais tempo para voltar ao normal. E aí a gente precisa, na terapia a gente faz isso, a gente faz esses exercícios de regulação emocional. Então, às vezes é muito importante a gente renomear também o que a gente está sentindo. Por exemplo, estou sentindo realmente um medo profundo de abandono. É a reação que a gente tem, por exemplo. Ou de ser rejeitado. E aí vem a emoção secundária, que, por exemplo, é o medo, um desconforto, ou aquilo vai virando uma crise, uma explosão. Então, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que regular, ir regulando, para que essas coisas sejam entendidas e trabalhadas. E mais uma coisa interessante, né, é a zona de resiliência. Então, todos nós temos uma janela onde a gente consegue processar o estresse da vida sem a gente perder o controle. Né? Então, a hiperativação, por exemplo, é a ansiedade, o pânico, raiva, agitação, pensamentos acelerados, o corpo em modo de luta ou fuga. E a hipoativação é a dormência, depressão, congelamento, a apatia, a sensação de vazio ou de estar conectado do corpo. E na terapia a gente faz isso, né? A gente regula as emoções,
não é viver em um estado de gratidão eterna, mas sim aprender a voltar para dentro da sua janela de tolerância quando a vida te joga fora dela. Então a gente vai processando o estresse da vida sem perder o controle. Então aqui a gente tem técnicas bem interessantes. E é isso, gente. Espero que tenham gostado hoje do assunto sobre regulação emocional. Existem várias técnicas, fora essa da janela de tolerância que eu acabei de citar. E eu acho que é vocês ir buscando um pouco dessas técnicas de regulação emocional, se você tem essa tendência a ter explosões de emoções, ou até essa coisa de aconteceu alguma coisa, de repente tive uma crise de choro, tive uma crise de raiva. É você buscar essas técnicas de regulação emocional e também buscar conteúdos acadêmicos sobre isso que sejam válidos cientificamente para vocês se basearem na vida de vocês. Então, às vezes, ajuda muito, tá bom, gente? Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Esse foi o podcast Psicoânima. Mais uma vez, obrigado por terem ouvido, por estarem aqui. Muito obrigada.